resumindo o mundo. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar a fundo aqui nos trechos da tradução do livro Resident Evil 5, Nemesis, da S.D. Perry. É aquele livro que expande o universo do jogo, né? Focado no caos total lá em Raccoon City. Exatamente. Um clássico do survival horror que ganhou essa camada extra na literatura. Isso. E a gente vai focar aqui nas experiências da Jill Valentine, que já saiu traumatizada do primeiro jogo, lá da mansão, e do Carlos Oliveira, que é da UBCS, aquela força de segurança da Umbrella. Que, na verdade, a gente descobre que não é bem de segurança, né? É mais complicado. Pois é. Nossa ideia é destrinchar como o livro constrói o suspense, como os personagens se viram no meio daquele terror todo e, claro, os momentos mais, uau, impactantes dessa história de sobrevivência e conspiração. Vamos nessa? Com certeza. Preparado aqui. A gente já começa, assim, no olho do furacão. A Jill tendo pesadelos horríveis com a mansão Spencer, revivendo tudo aquilo. É, o trauma constante, né? E o Carlos, do nada, recebendo uma ligação super apressada, meio misteriosa, da Umbrella para ir para Raccoon City. Uma missão urgente. Já começa estranho para ele também. E esse Carlos Oliveira, o livro já mostra de cara que ele e a galera da UBCS não são exatamente modelos de virtude, digamos. Não mesmo. O passado dele, por exemplo, envolve contrabando de armas na América do Sul. A UBCS recrutava muito ex-mercenário, gente com ficha suja. Eram dispensáveis para a Umbrella. Ele é chamado às pressas pelo líder de esquadrão dele, o Mitch Herami. A desculpa, um vazamento químico em Raccoon City. Mas assim, a informação é super vaga, né? As pessoas estão agindo diferente. É muito vago, e isso é proposital. A UBCS era jogada nessas missões sem saber o real perigo, a verdadeira natureza do que a Umbrella estava fazendo. Eram basicamente cobaias armadas. E para deixar tudo mais esquisito ainda, antes mesmo de embarcar, ele tem aquele encontro super bizarro com um sujeito chamado Trent. Ah, o Trent. Figura-chave. Total. O cara avisa que Raccoon City vai ser pior, bem pior do que contaram para ele. E ainda marca um encontro num lugar específico, o Grill 13. Já acende um alerta ali, né? Com certeza. O Trent funciona como aquela fonte externa de informação. Alguém que parece saber muito mais do que os próprios agentes da Umbrella. Isso já injeta uma paranoia no Carlos desde o início. Ele não sabe em quem confiar. E ele ainda repara na frieza de outro líder da UBCS, o Nikolai Dinovaev. Descreve o sorriso dele como, sei lá, de tubarão. Arrepiante. O Nikolai, esse aí é um capítulo à parte. Mas sim, a desconfiança já começa a se instalar ali. Enquanto o Carlos tá nessa confusão toda, a Jill tá vivendo o apocalipse. Presa em Raccoon City, cidade tomada pelo T-Vírus. E aquele pesadelo que você mencionou, da mansão do Tyrant, não é só um flashback pro leitor. Mostra o estado mental dela, o trauma vivo, enquanto o presente é um pesadelo ainda maior. A cidade isolada, a polícia dizimada. Ela tentou ajudar civis num abrigo improvisado numa escola, mas deu tudo errado, falha na segurança, e ela viu todo mundo ser massacrado. Que peso. É brutal. O livro descreve bem o colapso de tudo. Comunicação zero, cidadãos largados à própria sorte, a polícia ou inútil ou corrupta, como o chefe Irons, é a falha total das instituições frente ao poder e à negligência da Umbrella. E é a frustração dela tentando avisar sobre os zumbis, né? Zumbis podres, desalmados, comedores de carne. Ninguém acreditava, o horror era tão absurdo que soava como loucura. Até ser tarde demais, exato. Mas depois dessa tragédia na escola, em vez de ficar paralisada, parece que algo muda nela. Ela decide pegar a bereta dela e sair. Lutar pra escapar e pra expor a Umbrella. É uma decisão forte ali. Sim, é a recusa dela em ser só uma vítima. Ela transforma a dor em ação, em raiva contra a corporação. E é nesse contexto que a UBCS do Carlos chega. Com a missão oficial de resgatar civis. Sei. Pois é, mas a gente já desconfiava e o livro logo revela a agenda secreta. Aí entra o Nikolai de novo. O tal do Watchdog. O que é isso exatamente? Explica pra gente. Então, o Watchdog
Era o codinome dos supervisores secretos da Umbrella infiltrados na UBCS. A missão real do Nikolai e de outros como ele não era salvar ninguém. Era coletar dados de combate. Dados de combate? Como assim? Observar e registrar como soldados treinados, no caso os próprios mercenários da UBCS, reagiam às armas biológicas da Umbrella em campo. Zumbis, mutantes, tudo. Eles eram as cobaias. Que horror! Eles estavam sendo usados como ratos de laboratório numa missão suicida disfarçada de resgate? Exatamente. É a duplicidade da Umbrella levada ao extremo. Antiético é pouco para descrever. E o Nikolai não perde tempo mostrando o quão frio ele é. No primeiro confronto sério com zumbis que já dizima boa parte das equipes, ele sacrifica um dos homens dele, o Brett Mattis. Empurra o cara para os zumbis para ganhar tempo para ele mesmo fugir. Uma crueldade calculista impressionante. E ele não para por aí. Ele vê o outro soldado, o John Wersbolski, fazendo algo parecido para salvar a própria pele e pensa: esse cara é pragmático, pode ser útil. Útil? Pra quê? Para ajudar nos planos dele, talvez. Mas logo depois, ele mata o Wersbolski a sangue frio num telhado. Simplesmente para eliminar uma testemunha e um potencial problema. E a justificativa interna dele é de arrepiar. Ele vê a falta de consciência como uma vantagem, um presente. Meu Deus. E pior, ele descobriu hackeando informações da Umbrella os nomes dos outros Watchdogs. O plano dele é eliminar todos eles para poder vender os dados de combate compilados com exclusividade no mercado negro. Trair até a própria Umbrella por dinheiro. Ele é a pura ganância e amoralidade. Que personagem detestável. Bom, enquanto esse psicopata trama, a Jill tá lá, na luta pela sobrevivência mesmo, rua por rua, prédio por prédio. Tem aquela cena tensa no prédio imperial, né? Zumbis, aí rola uma explosão de gás que joga ela na rua. Sim, e logo depois ela encontra aquele homem num galpão, totalmente em choque, que não quer fugir por causa da filha desaparecida e se tranca num container. São esses momentos que mostram o desespero humano no meio do caos. Não é só ação, tem o drama pessoal ali. Verdade. Aí ela decide buscar uma arma melhor, uma espingarda, num bar chamado Bar Jack. E no caminho, ela encontra o Brad Vickers, o piloto da Stars. O Brad, coitado, completamente apavorado. Sim, armado com uma pistola fraquinha, dizendo que tem algo vindo especificamente atrás deles, dos Stars. E ele foge histericamente. E logo depois, um Hunter aparece. Aquela criatura reptiliana com garras lá do primeiro jogo. A aparição do Hunter é importante. Mostra que a Umbrella não soltou só zumbis ali. Tem armas biológicas mais avançadas, mais deliberadas circulando. Levanta a suspeita. Foi acidente mesmo ou a destruição de Raccoon City foi de alguma forma planejada ou pelo menos aproveitada? Boa pergunta. E o aviso do Brad sobre os STARS? Prepara o terreno para o que vem a seguir. A ameaça agora é pessoal, direcionada. E como é na frente da delegacia, ela reencontra o Brad agora ferido. E então, ele surge. O Nêmesis. O momento icônico. Uma figura enorme, sinistra, coberta de preto, tentáculos, aquela boca horrível. Ele simplesmente esmaga o crânio do Brad e ainda perfura ele com um tentáculo. E aí vira pra Jill e rosna. Stars. É aí que o título do livro faz todo sentido. Ele é a nêmesis dela, o perseguidor implacável enviado pela Umbrella para eliminar os STRS restantes. Que medo! Ela foge pra dentro da delegacia, trancando tudo, e lá dentro usa as habilidades de arrombamento dela que o livro conta que ela aprendeu com um pai que era ladrão. Olha que ironia. Um detalhe interessante, que humaniza ela e dá uma habilidade útil, né? Sim, para abrir o cofre de armas e pegar a Magnum 357 do Barry Burton. Uma lembrança do amigo e uma bela ajuda para enfrentar o que tá lá fora. É a adrenalina pura. Enquanto isso... O Carlos tá vivendo o outro lado do inferno. A UBCS sendo massacrada no primeiro contato real com os zumbis. Eles aprendem do jeito mais difícil que tem que mirar na cabeça. E ele escapa por pouco com um companheiro, Randy Thomas. Mas o Randy foi mordido no tornozelo.
Ah, não. E a cena da transformação do Randy é muito pesada. O Carlos tenta cuidar do ferimento, mas o Randy começa a piorar, febre alta, confuso, falando que a mordida tá coçando. É a progressão da infecção ali, na frente dele. E o Carlos percebe que não tem mais jeito, né? Exato. E ele é forçado a tomar a decisão mais terrível, matar o próprio companheiro, antes que ele se transforme completamente. Isso, e um bilhete que ele acha de um repórter que também descreve a doença, deixa claro para ele: a Umbrella mentiu. Não é químico, é viral. É uma praga. Que choque de realidade para ele. Desesperado, sem conseguir contato pelo rádio que ele acha, ele lembra do conselho do Trent e decide ir pro tal Grill 13. No caminho ainda enfrenta uma criatura bizarra, né? Tipo uma aranha ou inseto gigante de 6 patas. O livro descreve bem. Talvez um Drain-Deimos, para quem jogou. Isso. Aí ele chega no restaurante, acha um telefone de emergência e consegue falar com o Trent de novo. E o Trent basicamente confirma: a coisa tá feia mesmo, agora é com você. Muita ajuda, hein? O Trent continua sendo essa figura misteriosa. Dá informação, mas joga toda a responsabilidade no Carlos. Aumenta a sensação de isolamento dele. E é lá no Grill 13 que os caminhos deles finalmente se cruzam. A Jill chega procurando uma joia para um mecanismo na prefeitura. E encontra o Carlos fuçando um alçapão no porão que o Trent tinha mencionado. Que coincidência. Mas mal dá tempo de dizer oi, e quem aparece? Nemesis. Claro. O timing dele é impecável para estragar tudo. A Jill, rápida no gatilho, ou melhor, na lamparina a óleo, joga uma nele e causa uma explosão que o derruba por um tempo. Ela e essas explosões. Parece que ela tem um talento especial para esse nesse livro. Eles fogem juntos. Mas a aliança não é automática, né? Nem um pouco. Eles se escondem num armazém e o clima é tenso. Jill ouviu o rádio do Carlos, sabe que ele é da Umbrella, a empresa que destruiu a vida dela e a cidade. Ela desconfia dele na hora. E o Carlos, por outro lado, tá com o aviso do Trent na cabeça. Cuidado em quem você confia. Ele pensa: será que essa mulher é um espião da Umbrella me testando? A desconfiança é mútua. Uma dinâmica muito boa. 2 sobreviventes lados opostos, com informações quebradas. Exato. A Jill sabe da maldade da Umbrella, o Carlos está começando a entender que foi enganado. E o Trent ainda botou mais lenha na fogueira da paranoia dele. Mas eles precisam um do outro ali. Acabam trocando informações vitais. Jill fala do Nemesis e da necessidade das joias para ativar um bonde na prefeitura, que seria uma rota de fuga. E o Carlos lembra que o Trent mencionou uma joia azul para ir para oeste, e que ele viu a joia verde no porão do restaurante. As peças começam a se encaixar, pelo menos para o plano de fuga. Aí eles combinam. Jill busca a joia verde, Carlos procura outros sobreviventes da UBCS e se encontram depois no bonde. Parece um plano razoável, se não fosse pelo Nikolai. Sempre ele. Carlos encontra o Mikhail Victor, o líder de pelotão dele, gravemente ferido numa garagem, sendo cuidado pelo Nikolai. Cuidado. Pois é. Nikolai conta uma história furada de ter sido atacado e achado uns explosivos e usa isso como desculpa para se separar. Manda o Carlos levar o Mikhail para o bonde enquanto ele vai buscar os tais explosivos. É óbvio que é mentira. Provavelmente foi ele quem atirou no Mikhail. E o Carlos engole essa. Mesmo depois de tudo, da desconfiança da Jill, dos avisos do Trent. Olha, a situação é desesperadora. Mikhail tá muito mal, precisa de ajuda urgente. E o Nikolai menciona o plano de evacuação pela torre do relógio de St. Michael, que o bonde pode alcançar. Essa informação é crucial. Então, mesmo com a dúvida, a urgência e a necessidade de um plano falam mais alto para o Carlos naquele momento. Nikolai o manipula pela necessidade. Faz sentido. O cara é mestre na manipulação. Enquanto isso, a Jill consegue as joias, abre o portão da prefeitura e escapa do Nemesis mais uma vez. E o Carlos e o Mikhail chegam na estação do bonde. Mas claro, o bonde está danificado. Falta fusível, cabos cortados. Nada fácil. Mikhail fraco, lembra de um posto de gasolina ou oficina ali perto onde podem achar peças. Carlos decide ir buscar, deixando Mikhail no bonde. E no posto, ele encontra a Jill de novo. O destino unindo eles nos piores momentos. Eles acham as peças, cabo de força, fusível, mas bem na hora... Nemesis ataca de novo. Incansável.
E mais uma explosão. Uma faísca da arma da Jill acende óleo derramado no chão e o posto inteiro pega fogo e explode. Eles escapam por um triz. Essa sequência é pura ação, bem estilo Resident Evil mesmo, e força eles a cooperarem de novo contra a ameaça maior, mesmo com a tensão entre eles. Eles voltam pro bonde com as peças e adivinha quem já tá lá fingindo preocupação. Nikolai, claro. Ele se apresenta para Jill e quando ela se identifica como Stars, os olhos do Nikolai devem ter brilhado. Ele sabe que o Nemesis caça Stars. Aquilo é informação valiosa para ele. Com certeza. Ele já deve estar calculando como usar isso a favor dele. Talvez atrair o Nemesis para eliminar a Jill e o Carlos, ou usar os Hunters Gamma, que ele sabe que estão no hospital perto da torre. A mente dele não para de tramar. Que tensão deve ter sido aquilo ali dentro, mas durante a viagem. Mas a Nemesis ataca o bonde de novo, quebrando janela, confrontando eles. E aí vem um dos momentos mais fortes do livro, acho. Mikhail, ele percebe que o Nemesis está vindo atrás da Jill e ele já está gravemente ferido, sem chance. E ele se sacrifica. Sim, ele usa uma granada, o livro até especifica uma RG-34 check, para tentar deter o Nemesis e dar uma chance para Jill e para o Carlos. Ele explode junto com o vagão traseiro. Um ato heróico totalmente inesperado vindo de um mercenário. Mostra a brutalidade da situação e o impacto que o Nemesis tem, forçando esse tipo de sacrifício extremo. Um momento bem marcante. Muito. A explosão faz o bonde descarrilar, sair de controle. Carlos tenta frear, não dá. Jill, no último segundo, consegue puxar o freio de emergência. O bonde para com um tranco violento, mas inteiro, bem na frente da torre do relógio. Eles chegaram, mas perderam o Mikhail. Que chegada dramática. Chegaram ao próximo estágio do inferno, basicamente. Porque a torre do relógio, como todo lugar em Resident Evil, não é exatamente um refúgio seguro. Com certeza não. Logo na entrada, enfrentam os corvos zumbis, um clássico, e lá dentro encontram mais soldados da UBCS mortos. E, o mais importante, uma mala com armas que eles deixaram. Granadas, pentes para M16 e um lança-granadas M79 com munição variada. Um achado. Um belo upgrade no arsenal. E o Carlos reconhece um dos mortos, Hennings, que não estava na missão original deles. Estranho. Sim. Aí eles exploram a torre, que é toda ornamentada, cheia de detalhes, enfrentam aranhas gigantes, notam teias por todo lado. E encontram um puzzle, um cartão postal com 3 relógios e um verso enigmático. Dê sua alma para a deusa, ponha suas mãos juntas para rezar por ela. Os puzzles. Marca registrada da série. Geralmente ligados à arquitetura excêntrica financiada pela Umbrella, projetada por gente como George Trevor, antes de sumir misteriosamente. Quebra um pouco a ação com um desafio mais mental, mas a tensão continua, porque nunca se sabe o que pode aparecer. E eles precisam resolver isso para achar uma engrenagem que falta para ativar os sinos lá no campanário e chamar o resgate. Jill, com a experiência da mansão, saca que é um puzzle. E enquanto eles resolvem isso, o livro não detalha a solução exata, mas envolve os relógios, talvez a capela, e a Jill sobe para instalar a engrenagem. Adivinha? Nemesis ataca de novo, lá em cima. Ela consegue empurrar ele da torre. Ufa! E ativa os sinos, o sinal de resgate é enviado. Mas enquanto a Jill estava lá em cima, o Carlos faz a descoberta que muda tudo. Ele acha o diário do Hennings, aquele soldado morto que ele tinha reconhecido. E o que dizia o diário? Confirmava tudo. Hennings era um watchdog e Nikolai era outro. A missão deles era coletar dados e eliminar os outros supervisores. A traição do Nikolai é exposta ali, preto no branco. Carlos finalmente entende toda a manipulação, a frieza e percebe que Nikolai com certeza atirou no Mikhail. A máscara cai completamente. Nossa, que revelação! A verdade vem à tona, os sinos estão tocando, o sinal foi enviado, parece que agora vai. Um helicóptero de resgate chega. A esperança renasce. Mas, em Raccoon City, a esperança dura pouco. Nemesis reaparece e o desgraçado está armado com um lança-foguetes. Ele simplesmente derruba o helicóptero que cai e explode na torre.
acabou a esperança. É um golpe devastador. Mostra o nível de poder e a determinação do Nêmesis e aumenta a ameaça de forma absurda. Começa a batalha final ali no pátio da torre, que tá pegando fogo por causa da queda do helicóptero. Jill e Carlos contra a Nêmesis. Carlos acaba ferido de novo, costelas quebradas. A situação fica desesperadora. Jill usa o lança-granadas que acharam, fere o Nêmesis gravemente, mas o bicho não cai. E no meio da luta, ela é atingida por um tentáculo dele e é infectada pelo T-vírus. Ah, não. O pior acontece. Exato. Só aí o Nêmesis finalmente recua, muito ferido também, mas a Jill desmaia por causa do ferimento e da infecção que começa a agir. A infecção da Jill, isso muda tudo. Agora não é só sobreviver ao monstro, é lutar contra o tempo, contra o vírus dentro dela. O relógio está correndo de um jeito muito mais pessoal e desesperador. Carlos, mesmo todo quebrado, consegue carregar a Jill inconsciente para dentro da capela da torre, para um lugar seguro. Ela fica em coma, febril, por 2 dias, e ele cuida dela. Uma inversão de papéis interessante aí. O mercenário cínico agora está cuidando dela, lutando para mantê-la viva. Uma conexão se formou ali no meio do caos. Quando ela acorda, percebe a infecção. E o Carlos, lembrando daquela informação do Trent sobre uma vacina no hospital, decide ir buscar. É a única chance dela. Ele parte nessa missão desesperada, Sozinho, ferido, para enfrentar os horrores do hospital de Raccoon City, que está infestado, claro. e lá no hospital, a trama dos Watch Dogs tem seu desfecho sangrento. Carlos encontra o Dr. Aquino, outro supervisor secreto. Mas quem aparece logo depois? Nikolai, sempre ele. Ele mata o Aquino a sangue frio. Mas antes que ele possa matar o Carlos, um outro Watch Dogs que o Nikolai já tinha ferido, o sargento Ken Franklin, se sacrifica usando uma granada para tentar levar o Nikolai junto. Que caos. Mais um sacrifício. Na confusão da explosão, o Nikolai deixa cair uma caixa metálica. A vacina. Carlos consegue pegar a caixa. Nikolai foge, como sempre, mas não sem antes ativar bombas para explodir o hospital inteiro e ainda soltar umas criaturas novas, uns anfíbios gigantes com garras, os Hunters Gamma. Uau! Que sequência da frenética. Confirma a vacina, mostra a crueldade final do Nikolai eliminando os últimos rivais, o sacrifício do Franklin, a sorte incrível do Carlos em pegar a vacina e ainda introduz mais monstros. A destruição do hospital também serve para a Umbrella apagar as provas e os protótipos dos Gamma. Nikolai é um agente do caos eficiente para a Umbrella, mesmo traindo a empresa. Carlos escapa por um triz enquanto o hospital vai pelos ares. Mas enquanto ele estava nessa missão quase suicida, a Jill não ficou parada. A Jill nunca fica parada, né? Mesmo infectada. Não mesmo. Se sentindo um fardo, mas também querendo investigar uma possível rota de fuga, ela deixa um bilhete para o Carlos e vai para uma estação de tratamento de água abandonada ao norte da cidade. Ela suspeita que seja uma instalação secreta da Umbrella. Investigadora até o fim, mesmo debilitada. E o Nikolai, que tinha acabado de matar o último watchdog num cemitério ali perto, vê a Jill indo para a estação e a segue. Ele a confronta lá perto. Mas aí, do nada, surge um monstro minhoca gigante do chão. O Gravedigger. Mais um monstro. Raccoon City não dá trégua. O monstro ataca a área. E na confusão, Nikolai escapa de novo, inacreditável, enquanto a Jill tem que lutar pela vida contra essa minhoca gigante. E sobrevive. Esse Nikolai tem uma sorte absurda para fugir. Ou talvez o livro estivesse guardando ele para o confronto final mesmo. O Gravedigger só adiciona mais um sabor ao pesadelo biológico da cidade. Carlos encontra o bilhete da Jill. E ouve num rádio lá na estação que a Umbrella vai bombardear Raccoon City ao amanhecer. O tempo tá acabando de verdade agora. Ele corre para achar a Jill, encontra um helicóptero funcional na instalação e consegue falar com ela pelo rádio. A corrida contra o relógio final. E no clímax, o dentro da estação de tratamento, eles finalmente enfrentam Nikolai, uma última vez. Ele confessa tudo, seus motivos egoístas, a ganância pura. Mas quem aparece para dar o golpe final nele? Deixa eu adivinhar. Nêmesis. Ele mesmo. Agora horrivelmente mutado por causa dos ferimentos anteriores. Ele surge pibau, mata o Nikolai. Que irônico.
o predador humano, o manipulador, sendo eliminado pelo monstro biológico que ele mesmo ajudou a usar como ferramenta de terror. Um fim muito apropriado para ele. Totalmente. E aí sim vem a batalha final de verdade. Jill e Carlos contra o Nêmesis mutante. Eles usam uma arma experimental super poderosa que encontram na instalação, tipo um canhão de energia ou partículas, para finalmente destruir o Nêmesis de vez. O clímax clássico de Resident Evil. Batalha contra o monstro em sua forma final, usando uma arma especial encontrada no último minuto. Exatamente. Destrói o Nêmesis, correm para o helicóptero que o Carlos achou e decolam. Literalmente segundos antes de um míssil nuclear transformar o Raccoon City numa imensa cratera em chamas ao amanhecer. Fim. Eles escaparam. Ufa, que jornada. Escaparam fisicamente, pelo menos. E assim, saímos das ruínas de Raccoon City com eles através das páginas desse livro. Vimos a resiliência absurda da Jill enfrentando não só os monstros, mas o monstro perseguidor dela. Vimos a transformação do Carlos de um mercenário meio perdido, cínico, para um sobrevivente lutando por algo mais, por alguém. E vimos a personificação da ambição desumana e da frieza corporativa no Nikolai de Novaev. Exato. Essa análise dos trechos do Resident Evil #5 Nemesis mostra bem essa luta desesperada. E o livro faz um trabalho muito bom, eu acho, em traduzir a tensão e a ação do jogo, mas também aprofundando as motivações, o mundo interior dos personagens. A perspectiva da Web SS, com o Carlos, o Mikael e a traição do Nikolai, adiciona uma camada bem interessante ao universo de Resident Evil. Mostra as vítimas colaterais, os peões nos jogos de poder da Umbrella. As descrições do caos, dos monstros, da conspiração prendem bastante. Totalmente. E fica aquela pergunta no ar, né, pra gente pensar. A sobrevivência física eles conquistaram ali, no limite. Mas e as consequências psicológicas? Como a Jill e o Carlos carregam o peso de Reconcile, a perda, o horror, a traição que o Carlos sofreu, a própria infecção da Jill curada no último instante? Como isso vai moldar a vida deles? E a luta que, a gente sabe, continua contra a Umbrella. O que realmente significa sobreviver depois de testemunhar o inferno na Terra? Uma pergunta pesada. Sobreviver é só o começo da batalha, talvez. A luta interna deve ser tão grande quanto a externa que eles enfrentaram. Resumindo o mundo.